pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Nós vamos começar, como sempre, pedindo a Deus que nos abençoe nela. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma aula que podemos começar de estudo da língua hebraica e pedimos a Ti por misericórdia, sabedoria, para podermos aprender bem essa lição do dia de hoje. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje, então, nós começamos a lição de número 5. É a nossa sexta aula e nela vamos tratar do Vav conjuntivo. O Vav conjuntivo, que é a semelhança da aula da semana passada, trata-se de uma lição curta, bastante curta, pelo fato de simplesmente tratar de uma conjunção. Assim como a aula da semana passada, que tratava do artigo, que também foi uma lição curta, pelo motivo, não é, do estudo. Hoje nós também teremos uma lição um pouco menor, diferente das lições anteriores e também daquelas que estão por vir, que serão um pouco maiores. Então aproveite bem a lição de hoje para que você possa sempre identificar o Vav conjuntivo ou as conjunções quando elas aparecerem no texto hebraico. Bem, pessoal, então vamos lá. Se você possui o livro, ele está na página 57 do nosso livro-texto, ok? O Vav conjuntivo. O Vav conjuntivo aparece de várias formas no texto bíblico. Ele está sempre ligado ao início de uma palavra e tem invariavelmente, em qualquer situação, a mesma função. Ou seja, unir palavras e orações. É a função de uma conjunção mesmo, não é? Como essa daqui. Por isso, as regras seguintes demonstrando seu uso não devem preocupar muito o iniciante. O importante é saber que, mesmo tendo várias formas, ele permanece com o mesmo significado. Geralmente será traduzido pela conjunção e em alguns casos, mais raros, deve ser traduzido por mais ou pela palavra então. O contexto mostrará qual deve ser a sua tradução. Então, tudo aquilo que nós veremos nessa aula diz respeito a essas três palavrinhas que vocês veem aqui. A palavra e, a palavra mas e a palavra então. Essas conjunções, ok? Sendo que a mais frequente de todas elas é essa daqui, a conjunção e. Sendo que em alguns casos excepcionais, mas então devem ser traduzidos no lugar de e. O que vai mostrar qual é a tradução correta é o contexto, como ele coloca aqui. Então, na leitura do texto, na interpretação do texto, no estudo do texto, você será capaz de perceber qual dessas palavras utilizar para a tradução daquela pequena passagem, ok? Então, vamos aos pontos aqui identificados. O primeiro ponto é 5.1, tratando sobre a forma básica do Vav conjuntivo. Então, vamos analisá-lo aqui. A forma básica do Vav conjuntivo é esta, a letra Vav, e o Shevá abaixo dele, ok? Tendo um som de She, sendo que esse E, não é, debaixo do V da letra Vav, deve ser um E bem breve, ok? Pelo fato dela ser um Shevá, não é o Shevá mudo, é o Shevá vocálico. Então esse Shevá, que possui a sonoridade da letra E, deve ser pronunciado de uma maneira bastante breve, ok? Ele aparecerá sempre ligado a uma palavra, nunca isolado. Vejamos alguns exemplos. Então nós temos três palavras aqui, ok? A palavra céus, espírito e servo, que são Shamayim, Ruach e Haeved. Vamos ler devagar, então, para que você possa perceber claramente e, se possível, leia junto enquanto eu pronuncio aqui. Então, Shá, não é? Perceba aqui, Shamaim, Shamayim. Okay? Está no plural. Lembra que essa terminação, esse sufixo hirik e men final, esse im significa o nosso S, não é? Significa a pluralidade ou a palavra sendo colocada no plural. Então, Shamayim significa céus. Essa palavra também aparece no primeiro versículo da Bíblia, não é? Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. O segundo versículo da Bíblia, que é que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a palavra ali também aparece, é a palavra Espírito, que é a palavra Ruach.
ruach. Lembra que esse azinho aqui é aquele patá furtivo que nós estudamos no início do nosso curso. Se você não lembra, volte aos primeiros vídeos e você poderá ser recordado dessa passagem. Então, esse é um patá furtivo, que significa que ele deve ser lido antes da última letra. Por isso, não lemos ruha, não é ruha, mas ruach. Ruach. Ruach é espírito. E a última palavra, o servo, né? Ra, que é o artigo o, não é? Ra, eved. Eved significa servo, não ebed, ok? Embora aqui nós temos um beit, pelo fato de não haver um dagesh, aquele pontinho dentro do beit, então não deve ter o som de B, mas sim de V, pelo fato dela ser uma letra branda, não é? Sem o dagesh dentro dela. Então, haeved, o servo. Colocando o vav conjuntivo antes dela, se eu quisesse falar e céus, e espírito, e o servo, o que eu faço? Perceba Shamaim aqui, mais uma vez, Shamaim. Perceba que o V está antes, o V está antes e o V está antes. A mesma palavra permanece depois. Haeved, Ruach, Shamaim. Perceba que apenas se colocou o Vav com o Shevá abaixo dele, dando som de V, unindo-se à palavra, fica Ve-Shamaim, e céus. Ve-Ruach, e espírito. Ve-Haeved, o servo, ok? Apenas uma observação desse ponto aqui é o que ele coloca aqui embaixo, não é? Quando em pausa, a palavra Shamaim aparece na seguinte forma, Shamaim, trocando o patá por outro Kametz Gadol. Então perceba que esse azinho aqui, o que se chama Kametz Gadol na língua hebraica, ele repete, não é, do lado. Antes tinha o patá, que é apenas o traço, e aí então na segunda letra, a segunda vogal, ele é trocado por, ao invés de patá, um Kametz Gadol. Os dois têm o som de A, ok? Ambos têm o som de A. Os dois devem ser lidos dessa maneira, ok? É apenas uma característica da língua hebraica que ele quis observar aqui, mas que não há necessidade de você decorar ou se preocupar demasiadamente com ela. Muito bem, então já falamos da forma básica do Shevá conjuntivo. Agora vamos ao ponto 2 sobre o Vav conjuntivo, Vav conjuntivo aqui, não é? Vav conjuntivo antes da palavra iniciada com a sílaba tônica. Seguindo então, antes de uma palavra iniciada com a sílaba tônica, a forma do Vav conjuntivo é Vá, e não V, como nós vimos há pouco aqui, não é? No ponto anterior. Mas é o Vav com o Kametz Gadol abaixo dele, Vá. Mas, como já foi dito, a tradução não varia, continua sendo E. Não importa se é Vav com o Shevá, se é Vav com o Kametz Gadol, se é V ou Vá, forma de leitura. Ambos deverão sempre ser traduzidos pela conjunção E, ok? Na página seguinte, então, página 58, o que nós temos logo lá no início é o seguinte. Nós temos algumas palavras que são colocadas aqui para nossa apreciação. A palavra irmão e a palavra pão. A palavra irmão é ar, não é? Ar. E a palavra pão, lehem. Lembra da palavra Belém, não é? A cidade de Belém, em hebraico, é Beth ou Beit Lehem. Casa, Beit, casa, não é? Lehem, casa de pão. Esse é o significado da palavra Bethlehem, ou Belém, como nós a traduzimos, a cidade onde nasceu Jesus. Então, Lehem, pão. Se eu quero falar e irmão e pão, leite e pão, irmã e irmão, como é que eu coloco e aqui? Então, eu coloco dessa maneira. Va-ar, va-lehem. Vamos voltar um pouquinho antes aqui, só para não nos esquecermos daquilo que está sendo tratado. Antes de uma palavra iniciada com sílaba tônica, ou seja, palavras normalmente curtas, não é de uma sílaba só, normalmente. A forma do Vav conjuntivo é Vá, mas como já foi dito, a tradução não varia. Então ele coloca aqui, não é? Ar e Lehem. Então, nessas duas palavrinhas, o que nós temos é a alteração do Vav, do primeiro Vav,
para essa forma como vocês veem aqui, ok? Não se preocupem tanto. Como a gente vai ver mais ao final da lição, o VAV antes de uma palavra é algo extremamente incomum. Extremamente incomum. Poucas palavras na língua hebraica começam com a letra VAV, com essa letra V, o W, não é? Pouquíssimas palavras, à exceção de alguns nomes pessoais, mais ou menos 10 nomes próprios, e mais umas 2 ou 3 palavras em toda a língua hebraica, pouquíssimas começam com essa letra, de modo que todas as vezes que vocês virem um vav antes de uma palavra, no início de uma palavra, tenham certeza, é um vav conjuntivo. Deve ser traduzido como e, ok? É uma conjunção, e. E se o contexto exigir que essa tradução, ao invés de e, seja mas ou então, traduza-o dessa maneira, ok? Você perceberá quais são as palavras que começam com V mais adiante no nosso curso. Então, se aparecer, independentemente da vogal que aparece abaixo, se é V, vá, vô, vu, o que for, lembre-se sempre dessa regra. Como são pouquíssimas as palavras na língua hebraica que começam com vav, provavelmente aquele vav seja um vav conjuntivo e deve ser traduzido pela vogal, pela conjunção e, ok? Muito bem, ponto 5.3. Vav conjuntivo antes de Shevá composto. Antes do Shevá composto, em palavras iniciadas pelas consoantes Aleph, Ain, Re e Het, o Vav conjuntivo toma a vogal inicial acompanhante do Shevá. Ok? Então vamos ler de novo isso aqui para ficar claro. Antes do Shevá composto, lembra do Shevá composto? Tem o Shevá, o composto é quando ele vem com isso daqui, não é? Shevá composto de Kametz, Shevá composto de Patá, Shevá composto de Segol, ok? É quando o Shevazinho aqui, ó, ele vem junto de outra vogalzinha do lado dele. Então, é o Shevá composto. Então, antes do Shevá composto, em palavras iniciadas pelas consoantes Aleph, Ain, Re e Het, então, quando esses Shevás compostos daqui de baixo aparecem debaixo de uma dessas consoantes aqui, em uma palavra, o Vav conjuntivo toma a vogal inicial acompanhante do Shevá, ok? Então, alguns exemplos que ele nos dá aqui. A palavra ani, que significa eu, não é? Eu em hebraico é ani. A palavra Eliezer, o nome próprio Eliezer, que é Eliezer, não é? Eli-ezer. E doença, que é a palavra roli. Talvez você esteja vendo um kametz aqui, parece um A, mas lembra que esse daqui não é o kametz gadol, mas é aquele kametz que tem o som de O. Kametz que tem som de O, ok? É raro, mas aparece. Esse é o caso, roli, que significa doença. Então, se eu quisesse dizer e eu, não é? Todas as pessoas da igreja e eu iremos ao culto, por exemplo, né? E eu. Como é que eu digo e eu? Perceba então que a primeira letra, a primeira vogal dessa palavra eu, que é ani, é uma letra, é uma consoante Ain, Aleph, que é uma dessas 4 que ele coloca aqui, que ele pontua. E abaixo do Aleph nós temos um Shevá composto de Patá, que é o patazinho, o A, com o Shevazinho do lado dele, esses 2 pontinhos, dando som de A. Então, o que ele diz aqui? Antes do Shevá composto, em palavras iniciadas por Aleph, como é o caso aqui, o Vav conjuntivo, ou seja, a letra E que vira antes, toma a vogal iniciada, que é essa daqui, acompanhante acompanhante do Shevá. Então, perceba que ani vai virar Vaani. E perceba que a letra que está, a vogal que está debaixo do Vá, da conjunção, é a mesma letra que está debaixo do Aleph, porque ele toma emprestado. Por isso, Vaani. Abaixo da palavra Eliezer, a primeira letra, que é a letra Aleph, nós temos um Shevá composto de Segol, que são esses 5 pontinhos aqui debaixo da letra Aleph, que é o E, não é? Então perceba que quando eu coloco um Vav conjuntivo aqui do lado, ele vai tomar emprestado aqueles 3 pontinhos que iniciam o nome Eliezer. Aqui está, Vav com os 3 pontinhos e a palavra Eliezer. Eliezer. E se eu quisesse dizer e doença, não é? Saúde e doença, não é? Aqui nós temos a palavra doença, que é roli, e doença. Eu tomo emprestado o esse kametz aqui que tem o som de O, e coloco debaixo do Vav. Vou roli.
E eu leio exatamente dessa maneira. Vo-roli, ok? Ele dá aqui uma nota de rodapé onde ele explica isso de uma maneira bastante resumida, aqui nesse ponto 3. Como o vav, neste caso, toma a vogal do shevá composto, a conjunção vav e kametz deve ser lida vo, ok? E transliterada com v, o o e o acento circunflexo de ponta cabeça, significando que é esse som, ok? Muito bem, pessoal. Então, voltando aqui, ele dá apenas mais uma observação para encerrar esse pequeno trecho. A observação é a seguinte: a palavra Elohim, que é uma exceção, né, é uma exceção à regra. Por que ela é exceção? Porque seguindo-a, deveria ficar dessa maneira. Se eu quisesse dizer e Deus, não é? Elohim significa Deus. Se eu quisesse dizer e Deus, eu colocaria o vav conjuntivo aqui, semelhante à primeira vogal abaixo do aleph, que é esse shevá composto de segol. Então eu emprestaria o segol e deixaria ele debaixo do vav conjuntivo que inicia a palavra. Porém, como é a exceção à regra, como nós estamos dizendo aqui, ao invés dele tomar emprestado a primeira vogal da palavra, ele simplesmente toma um sere, que é esses dois pontinhos com som de E, e some a vogal debaixo do aleph, do Elohim, ficando apenas velohim, velohim. Não se preocupe com isso, porque isso daqui é exceção. Isso acontece uma única vez em toda a língua hebraica. Somente aqui esse fenômeno acontece. Nas demais vezes em que vocês têm um shevá composto, seja de kametz, seja de patá, seja de segol, a regra é sempre essa do ponto 5.3, ok? Muito bem, vamos então ao próximo ponto, 5.4. Vav conjuntivo antes dessas 4 letras aqui, ok? Men, beit e p, e shevá vocálico. Então, vav conjuntivo antes de men, b, p e shevá vocálico. Antes de palavras iniciadas com as consoantes men, b ou p, ou alguma outra com shevá vocálico, o que é um shevá vocálico? É o shevá com o vav com o shevá debaixo dele. Aliás, nem sempre o vav, né? Mas qualquer letra com o shevá debaixo dele que tem o som de e. O vav conjuntivo toma a forma de u, ou seja, o vav que vem antes tomará essa forma, que é a forma do shurek, que tem o som de u, ok? Então, ele dá alguns exemplos aqui, como ben e nakevá. Nekevá, não é? Ben significa filho, lembra da palavrinha Ben Yamin e outras, Ben Yosef e outras palavras que aparecem com Ben, que significa filho, literalmente, não é? E a palavra mulher ou fêmea, que é essa palavra aqui, nekvá, nekvá. Nekvá, fêmea, mulher. Se eu quisesse dizer e filho, não é? Pai e filho, como é que eu digo Ben? Perceba aqui então que é uma palavra que começa com beit, não é? Com um dagesh dentro dele, ben. Como é que eu digo ben? Coloco o vav antes dele para dizer e filho, não é? E ao invés de colocar o shevá aqui embaixo, ou o a, ou qualquer coisa, eu coloco o pontinho no meio, tornando esse vav um shurek. E eu leio uben, uven, não é? O dagesh aqui vai para dentro do shevá. Então, uven, e filho. A mesma coisa acontece aqui. Nós temos uma palavra iniciada com shevá vocálico. Nekvá, fêmea. Se eu quiser colocar uma conjunção aqui antes dela, não é? E fêmea, e mulher. Como ela está começando com shevá vocálico, então eu não posso colocar um shevá debaixo dela. Eu apenas coloco o pontinho, transformando ela num shurek. E eu leio ela dessa maneira. Unekvar, e fêmea. Ok? Ponto 5.5. Ele trata do seguinte: vav conjuntivo antes de yod, acompanhado de shevá vocálico, não é? Então, quando a palavra é iniciada com yod e shevá vocálico, como está aqui, não é? Ye. Lembra que o nome sagrado de Deus, o tetragrama que ninguém sabe pronunciar, não é? Começa com essa expressão, Ye, não é? O vav conjuntivo toma a forma de vi,
É o Vav com o I abaixo dele. E o Shevá vocálico desaparece. Ou seja, aquele Shevazinho, aqueles dois pontinhos somem. Por exemplo, a palavra Yerushalayim. Né? Lembra da palavrinha Jerusalém? Yerushalayim. Yerushalayim. Jerusalém. Não é cidade. Ir, shalom. Paz. Yerushalayim. Cidade da paz. Né? Fica dessa maneira aqui, ó. Perceba que Yerushalayim começa com o Yod, com o Shevazinho vocálico abaixo dele, não é? Yod, né? Iê. Se eu quisesse dizer e Jerusalém, todas as cidades da Judéia e Jerusalém, se eu quisesse dizer isso, não é? Hipoteticamente, como é que eu escreveria? Eu colocaria um Vav ao lado da palavra Yerushalayim, Jerusalém, e colocaria um Hirik, que é o I, né? Aquele pontinho abaixo do Vav. E o que aconteceria com esse Shevá? Esse Shevá aqui sumiria, ele desapareceria, que é o que se vê nessa transcrição. Virushalayim, Virushalayim, ou Virushalayim. Não é? A forma correta de se pronunciar é Virushalayim, Virushalayim. Muitos pronunciam Virushalayim, mas, enfim, isso não seria o correto, mas também isso não é tão importante para o nosso tema aqui, para o nosso curso, apenas para destacar essas curiosidades. Ele dá aqui uma nota de rodapé, apenas uma breve observação, onde ele diz o seguinte: na grande maioria das vezes em que aparece no texto bíblico, Jerusalém está na forma Yerushalayim, ou seja, numa forma onde o Hirik está debaixo do Men, final. Se não tiver possível ver aí no vídeo, acompanhe no livro, que você perceberá que não há um Yod entre o Lamed e o Men final. Não há o Yod entre eles, mas um pontinho, que é o I, o Hirik, abaixo do Men final. Mas, embora venha assim, Yerushalayim deve ser lida sempre Yerushalayim, como se tivesse o Yod lá, sem levar em conta o Hirik Gaton, que está sobre o Men Sofi, não é? O Men final. Men Sofi é o nome do Men final, não é? Ela também aparece no texto bíblico como Yerushalam e como Yerushalam. Não é apenas a diferença aqui de um A para outro A. Um A é aberto, outro A é fechado, um é longo e um breve, ok? Mas sempre deve ser lido dessa maneira, Yerushalayim ou Yerushalayim, ok? E o que ele está ensinando aqui é que antes de palavras como Yerushalayim, que começam com o Yod e o Shevá vocálico, não é? A conjunção deve vir dessa maneira, como vi, ok? Último ponto. Perceba que a lição mais curta, como eu disse no início do nosso vídeo, no início dessa aula, é o ponto 5.6, observações finais sobre o Vav conjuntivo. Embora uma lição curta, já tem um bom número de coisas aqui para serem memorizadas por vocês. As regras apresentadas acima possuem algumas exceções. O mais importante nesse curso é saber que o Vav conjuntivo aparece nas várias formas. Então, a letra, não é? E, a conjunção E, não é? Como numa frase, não é? Homens e mulheres vão à igreja, não é? Gatos e cachorros são mortos nas ruas, enfim. Essa conjunção E, ela pode aparecer como vê, vá, vê, vi, e vô, ok? Vô. Aqui nós temos um kamitz abaixo do Vav, como a gente viu no segundo ponto, no ponto 5.2 da nossa lição. Vô, como na palavra voroli. Lembra que nós vimos voroli? Voroli no ponto 5.3, perdão, aqui da página anterior. Vav conjuntivo antes de chevar composto, roli e voroli, não é? Doença e a doença, ok? E deve ser traduzido geralmente por e, mas, então, ou outra palavra que couber melhor no contexto, desde que seja uma conjunção, ok? Também é importante saber que no hebraico bíblico são poucas as palavras iniciadas com o Vav. Preste muita atenção nisso. Eu disse isso no início da nossa aula e eu repito isso aqui agora mais uma vez, porque isso ajuda muito vocês, a gente, não é? Na hora de lermos um texto bíblico. É importante saber que no hebraico bíblico são poucas as palavras iniciadas com Vav.
Provavelmente, além de mais ou menos 10 nomes próprios, existem apenas 2 palavras nessa condição. Aí são elas, nós apontamos 2 aqui, como vazar, vazar, significado incerto, não é? Não confundir aí como alguns às vezes brincam, não é? Na língua portuguesa, vazar tem um significado próprio, né? Seja a água que vaza pelo ralo, seja na gíria popular o rapaz que vaza de algum lugar, ou seja, sai de um lugar e vai para o outro, onde eu vazei, né? Vou vazar, vou sair daqui. Vazar, em hebraico, possui um significado um tanto incerto, né? Dependendo do contexto. E também a palavra valad, valad, a que aparece em Gênesis 1:30, que significa criança. Então, por exemplo, valad aqui é uma palavra. Então, essa é uma das raríssimas exceções que aparecem em hebraico, cuja palavra se inicia com vav. A grande maioria, 90 e tantos % das palavras que começam com vav é uma conjunção. É a conjunção e, mas, ou então, ou qualquer outra que caiba aqui no contexto. 90% das vezes será a conjunção e alguma coisa. Mas nós temos algumas poucas exceções, como vazar, valad e alguns nomes próprios que começam com essa letra também. Eu trouxe aqui para vocês verem o texto bíblico hebraico, apenas por curiosidade. Não sei se vocês têm a Bíblia hebraica. A que nós temos recomendado no nosso curso é essa, a Bíblia hebraica Stuttgartensia. O símbolo não é, da Sociedade Bíblica Alemã, Stuttgartensia, é esse, caso você queira procurar esse material na internet para comprar. Eu sei que você pode achar no site da Sociedade Bíblica do Brasil. Procurando lá por línguas originais da Bíblia, você chegará a esse livro, ok? Você abrirá ele do final para o começo. Lembra que a língua hebraica, como muitas línguas orientais, são lidas da direita para a esquerda, por isso o livro também começa da direita para a esquerda. Então você abre do final do livro, mais ou menos assim dizendo, né? Você tem o início do livro, a Bíblia hebraica aqui, não é? Você tem algumas palavras introdutórias, um rápido índice, e aí você chega, após o índice, não é? Index Librorum Biblicorum, não é? Ele traz um pouco do latim aqui também. E aí nós temos Gênesis, ou Bereshit, como ele é chamado em hebraico. E aí você tem o capítulo e os versos, semelhante ao que temos na nossa língua. E nós temos aqui no capítulo 11, eu trouxe aqui apenas para que vocês vissem, como curiosidade, no capítulo 11, eu estou aqui no versículo 30, onde a palavra criança, valad, aparece, que é uma daquelas exceções, não é? Aqui nós temos a palavra vatri, esse vá aqui é um vav conjuntivo, porque essa palavra vatri não existe, não é? Vatri literalmente significa era, vá, aqui é o era, sarai. Sarai, por que não sharai? Porque o pontinho no shin está do lado esquerdo e não direito. Se tivesse do lado direito, seria sharai. Como o pontinho está do lado esquerdo do shin, então é sim. Então, sarai. Sarai é a Sara, não é? É o nome da Sara, esposa de Abraão. E era vatri sarai, e era Sara, akrar, estéril. Vocês ainda vão decorar essas palavras todas, pelo menos eu espero, não é? Akrar, estéril. Não. Lar, não tinha. Valad, perceba a palavra aqui, criança, filhos, não é? Então, a palavra valad aqui é uma dessas poucas exceções onde o vav que inicia a palavra não é um vav conjuntivo, mas parte integrante da palavra, que no caso aqui é a palavra filho ou criança, não é? Então, esse é um dos exemplos que eu gostaria de dar para vocês nessa lição, ok? Muito bem. A lição de hoje, nós, como sempre, concluímos com o vocabulário. Então, o vocabulário 4, que é o vocabulário para ser decorado na lição de hoje, ele traz as seguintes palavras, e as quais eu sugiro que você decore para que você tenha cada vez mais fluidez na leitura do texto hebraico do Antigo Testamento. A primeira palavra é a palavra Adam, que muitas vezes nós traduzimos como Adão, não é?
que também significa homem. Adam, homem. O, que significa ou, o, Aleph, o. A palavra irmão, que nós vimos nessa lição também, que é a palavra ar. A palavra outro, que é aher. A próxima é ail, carneiro. A próxima é banar, que significa construir, é o verbo construir. Barach ou barak, abençoar, barak. Bat, que significa filha, filha. E Ben, lembra que Ben era filho, Bat, filha, ok? Bitok ou bitor é meio, dentro. Bitor, meio, dentro. A palavra povo é a palavra goi ou goi ou goi, povo. Galar significa revelar. Ir para o cativeiro, pode ter essas duas significações, galar. Dam, que significa sangue, dam significa sangue. Derek ou derech, que significa caminho, derek, caminho, ok? Vamos ler mais uma vez essa primeira coluna. Se você está sozinho, ou mesmo que você esteja estudando em grupo, repita junto comigo para que a tua pronúncia possa ficar o máximo parecido com a minha pronúncia. Vamos lá então. A primeira palavra, Adam, significa homem. O, significa ou. Ar, irmão. Aher, outro. Ail, carneiro. Esse lamed com L bem, a língua colando no céu da boca, não é? Ail, carneiro. Banar, construir. Barach, abençoar. Bat, filha. Bitor, meio, dentro. Goi, povo. Galar, revelar, ir para cativeiro. Dam, sangue. Derech, caminho. Ok? Bem, essa é a primeira coluna. A segunda coluna traz as seguintes palavras. Lehem, que nós já vimos em nossa lição, não é? Que significa pão, de onde vem a cidade Bethlehem, casa de pão. Lehem, pão. Mear, que significa 100, número 100. Mear. Maim, que significa águas. Maim. Mitzraim. Mitzraim. É o nome do Egito, é o país Egito. Egito é Mitzraim. Rosh. Rosh é cabeça. Perceba, Rosh não tem nenhuma vogal abaixo do Aleph. Então você não coloca som nenhum, é um som mudo lá no meio. Não é? Rosh, cabeça. Rav, muito. E aqui, ra. Significa mal, ruim ou mal, com maligno, não é? Mal com U, ra com kametz, né? Ruim, ra com patá. E ra, colocando-se o ain com outro kametz abaixo dele, ra é mal com L no final, ok? Shalem, significa inteiro. Shamaim, céus. Shemen, óleo, ou shemen, óleo. Sar, príncipe. Perceba que é sar e não char. Olha o pontinho do lado esquerdo da letra. Sar, príncipe. E a última, tahat. Tahat é de baixo, ok? De baixo, tahat. Vamos ler juntos então essa segunda coluna. Primeira palavra, pão, é lehem. Numeral 100 é mear. Águas, maim. Egito, Mitzraim, cabeça, Rosh. Muito, Rav. Mal, Ra. Ruim, Ra. Mal, Ra. Inteiro,
Shalem, céus, Shamaim, óleo, Shemen, príncipe, Sar, debaixo, Tahat. Então essas são as palavras a serem decoradas do vocabulário 4, que é o vocabulário da lição que estudamos no dia de hoje. Após então decorar essas palavras, eu sugiro que vocês o façam através daqueles cartõezinhos que eu ensinei vocês a fazerem em nossa primeira e segunda aula. Dei um exemplo, inclusive, rabiscando no livro e numa folha. Se você ainda não fez, eu recomendo fortemente que você o faça, porque essa é a melhor maneira de se decorar o vocabulário. Você também pode encontrar alguns aplicativos, aqueles apps, não é? Se você tiver iPhone ou outro celular com sistema operacional Android, existem alguns apps, alguns apps, alguns aplicativos, programinhas que te ajudam a decorar palavras da língua hebraica. Se você procurar, você vai encontrar. Isso é muito bom. Desde que você decore aquelas palavras depois de ter decorado estas que o livro lhe apresenta. Porque aquelas palavras não têm a ver, não têm relação com as palavras do nosso curso, com as palavras que nós estamos estudando, que são palavras introdutórias, são palavras mais comuns, mais frequentes, que vão te ajudar nesse processo de memorização das palavras hebraicas. Então, primeiro, decore esses vocabulários que eu tenho trazido a vocês. E, num segundo momento, fiquem à vontade para decorar essas palavras que esses aplicativos de tablet ou celular trazem também para você. Ok? Muito bem, então, indo para a parte final da nossa lição, nós temos os exercícios de tradução que ele sugere aqui. Aqui é algo opcional que você pode fazer ou não. O ponto aqui é, traduza para o português as seguintes frases. E aqui já são com palavras que vocês sabem de cor, se vocês têm decorado esses 4 vocabulários que eu trazi a vocês até aqui. Então, a primeira frase é aquela que está em Gênesis 2:1, não é? Hashamaim ve'haaretz. Isso está no primeiro verso da Bíblia e também está no primeiro verso do segundo capítulo da Bíblia, não é? Hashamaim ve'haaretz, não é? Os céus e a terra. Os céus. Por que eu sei que esse ha é os e não o? Porque a palavra a qual o artigo está ligado é uma palavra que está no plural. Olha o plural aqui, ó. Im, não é? Shamaim, céus. Então, em vez de o, é os céus. Aqui nós temos o v, não é o e, a conjunção e. E a terra. Haaretz. Então, os céus e a terra. Você apenas traduz aqui os céus e a terra. O que se pede nesses exercícios finais, esse exercício final, que é o único, né? Aliás, tem mais um aqui no finalzinho, é que você traduza todas essas frases aqui, ok? Remiar, o devash, eu não vou traduzir, vou deixar que você traduza, ele ainda dá uma dica aqui, que isso está em Isaías 7,15. Kohen, venavi, Kohen, venavi, 2 palavras fáceis que já apareceram em nosso vocabulário. Você nem precisa ir atrás de vocabulário pela internet, nada. Todas essas palavras estão nos vocabulários desse livro, nas páginas anteriores e nos vídeos anteriores também que nós já apresentamos. As próximas palavrinhas que estão em Deuteronômio 11:26. Berrahá, ukilalah. Berrahá, ukilalah. A próxima que está em Deuteronômio 30:19. Hahaim vehamaet. A próxima, Jeremias 19:7. Yehudar Virushalam. Yehudar Virushalam. Isso aqui tá fácil, hein? Yehudá é fácil, né? Bastante parecido com a maneira como nós falamos. Yehudá Virushalam. A próxima, Deuteronômio 30:19. Nós temos a palavrinha, a frase, né? Rabrahá vehaklalah. Ok? Bastante parecida com essa daqui de cima. Aparece novamente aqui. Aqui nós vamos para as últimas. Josué 5:6. Nós temos Halav udvash. Halav udvash.
Gênesis 44:8, Kesef, o Zahav. Lembra que essa palavrinha o, inclusive, veio no vocabulário dessa lição. Alguns minutinhos atrás eu citei isso. Eu mencionei ela no vocabulário com vocês. Kesef, o Zahav. E a última é essa de Números 22:18. Kesef vezahav. Aí não tem mais o o aqui, não é no meio dela. Então, concluindo, um texto para ler, meditar, memorizar. Né? Nós temos aqui um pequeno trecho do Salmos 50:15, ou Salmos 50:15, que é essa palavra aqui. A tradução é: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então você tem aqui toda a estrutura, eu vou deixar para você fazer esse exercício e gastar um pouquinho aí também dos seus neurônios, entendendo, ajeitando, pensando, tentando fazer com que essas palavrinhas formem: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ok? Caso você tenha qualquer dúvida, não apenas para fazer esse 5.7, como também para traduzir esses exercícios que eu passei para vocês, fiquem à vontade para me escrever. Alguns de vocês já têm me escrito pedindo explicações, querendo tirar dúvidas, e eu tenho respondido a esses e-mails. Caso eu não respondi para um de vocês, é porque provavelmente seu e-mail não chegou para mim, porque todos estão respondidos com 1 ou 2 dias no máximo de atraso. Caso você tenha alguma dúvida, não só nessa lição, mas também nesses exercícios de tradução, não deixem de me escrever. Pessoal, nós encerramos aqui a aula de hoje, então eu encerro pedindo a vocês que não deixem de orar pela minha vida e de orarem também pela vida uns dos outros. Todos nós estamos aqui com um único objetivo, que é glorificarmos a Deus com o estudo dessa língua. Nós não estamos estudando isso por nossa própria causa, não é? E nem pela causa dos outros, mas porque cremos que Deus nos deu essa língua, revelou essa língua, porque tem uma mensagem a nos dar. Então isso tem a ver com a glória de Deus, com os planos e propósitos de Deus. E isso não só nos abençoará, mas abençoará outros também, para os quais nós pregaremos, ou ensinaremos, ou aconselharemos, enfim, falaremos de Deus citando sua palavra. Então não deixe de orar. Tudo isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e usar a vida de cada um de vocês para abençoar a vida de outros, à medida que vocês abrem a boca para falar do Senhor, que possam fazê-lo com cuidado, de uma maneira correta, de uma maneira honesta, de uma maneira profunda, para a bênção e felicidade daqueles que ouvem vocês e para a glória de Deus. Orem então uns pelos outros, orem pela minha vida também. Que Deus possa dar uma boa semana a cada um de vocês e nos vemos na próxima aula.